Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o professor Rui Badaró e estou com o João Massano. Juntos conversaremos sobre direito, política, atualidades e outros assuntos que possam vir a ser interessantes nestes diálogos luso-atlânticos. Olá, João, tudo bem contigo? Olá, Rui. Tudo bem? Tudo bem aqui por Portugal e por aí em Sorocaba, como é que vão as coisas? Aqui em Sorocaba, estado de São Paulo, tudo correndo muito bem, né? Bastante corrido, né? Bastante trabalho, mas tudo caminhando bem. E hoje é uma data especial e tenho que apontar que, ao gravarmos os diálogos, nós estamos a completar 2 anos de diálogos luso-atlânticos, iniciados no dia 9 de maio de 2022 e gravamos hoje, no dia 10 de maio, provavelmente irá ao ar hoje mesmo. Então, registro o nosso segundo aniversário dos Diálogos Luso-Atlânticos. Ótimo, ótimo, Rui. É de facto de enaltecer a longevidade já deste podcast, que já tem 2 anos, nem tinha apercebido, mas o tempo, como todos sabemos, passa sempre muito, muito rápido. De qualquer forma, e sem mais delongas, e tendo já assinalado este segundo aniversário, eu começaria por te perguntar sobre algo que tem passado aqui em Portugal, que é a questão das inundações no Rio Grande do Sul. Como é que está a ser vista a situação a partir do país, a partir do Brasil? Aqui em Portugal fala-se de muitas situações, aparece muita gente, inclusivamente apareceu nas redes sociais a informação que haveria o impedimento de salvamentos por parte das autoridades de pessoas que teriam meios para pegar num barco e ir buscar pessoas que pudessem estar em grandes dificuldades e que teriam sido impedidas pelos governadores e pelo próprio governo federal. Isto é verdade, para Né? começar. Direto e objetivo, João. Não, não é verdade. Mas o fato é que realmente, desde 2 semanas atrás, o estado do Rio Grande do Sul acabou por ser acometido por uma série de chuvas que ensejaram enchentes, das quais gerou para o estado um verdadeiro caos, né? Há o fator humano nessa situação, ao fator climático, não há como considerar a situação de forma isolada, e nós temos um status quo de caos instalado no estado do Rio Grande do Sul, com mais de 100 mortos, né, atualmente, com mais de 300 mil desabrigados. Então, uma situação bastante caótica, João. E, infelizmente, neste cenário caótico, o que nós vimos nos últimos dias, notadamente a partir do dia 3, 4 de maio para cá, foi uma escalada de politização da situação. E quando eu digo uma escalada de politização da situação, ao invés de o grupo A ou o grupo B, de direita ou esquerda, darem atenção tão somente a solucionar o problema existente, o que nós vimos foram uma série de influencers das mais diversas áreas, soltando, falando impropérios, besteiras, inverdades e gerando comoção nacional. De um lado, uma influencer chegou a dizer que a causa das enchentes, João, pasme, seria o fato do estado do Rio Grande do Sul ter o maior número de terreiros de Umbanda do Brasil. E por conta disso, Deus estaria, o Deus cristão estaria a punir o estado do Rio Grande do Sul com O que enchentes. é que são terrenos de Umbanda? Terreiros de Umbanda, aquela a religião africana, né? Ah, ok, Então seria ok. é isso, Umbanda. Pronto, E ok. imagine, por conta de uma coisa, estaria ocorrendo uma punição divina e essa seria a razão das enchentes no estado do Rio Grande do Sul. E, pasme, muita gente curtindo e entendendo que seria verdade essa informação. De outro lado, João, realmente, como você citou há pouco, houve uma série de informações dando conta de que estaria a ocorrer fiscalizações e para
os donativos que ocorreram no caminho, né, dos diversos estados para o Rio Grande do Sul, que, em tese, impediriam a chegada dessas doações no estado e, portanto, impediria a ajuda aos gaúchos, o que também não é verdade. O que nós tivemos foi uma fiscalização simplificada da ANTT, e houve um único caso em que realmente o veículo foi parado, estava com sobrepeso, e houve a necessidade de remanejar as doações para outros veículos. De resto, tanto o governo federal quanto o governo do estado do Rio Grande do Sul têm envidado esforços para resolver, sanar a situação. E ainda assim, nós ainda vivemos um estado caótico, e isso vai perdurar para os próximos meses. Mas qual é a vantagem de fazer esse tipo de insinuações, a dizer que o governador não está a deixar passar a ajuda privada e que o governo federal é um ataque de, naturalmente, os opositores do governo, certo? João, não há vantagem. Esse é o X da questão, não há vantagem alguma. O que é um desserviço generalizado para atacar o governo federal, no caso o Lula, para ser bem objetivo, de outro lado, para atacar, um atacando o outro. É isso que ocorre, é esse o cenário. E com informações falsas, com utilização de hipérboles, ou seja, aumentando, né, a realidade dos fatos, e tudo isso extremamente preocupante, o que não se pode coadunar, a ponto de, né, o governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, foi obrigado a postar em suas redes sociais, falando, olha, não há fiscalização em cima dos caminhões, não precisa ter licença para pilotar o jet ski ou os barcos, não está sendo cobrado para tirar uma licença para que você possa ajudar a resgatar as pessoas. Enfim, essas informações falsas, o uso dessas fake news, da desinformação, num cenário caótico, é péssimo para a solução, porque a desinformação gera uma série de distúrbios, e esses ruídos, distúrbios, fazem com que seja quase impossível você sanar o problema existente. Isso pensando de E, modo se, geral, e agora vivenciando isso lá no Rio Grande do Sul. e quem quiser saber a realidade da situação tem meios de comunicação imparciais ou é tudo parcial? Não, assim como você saber de forma imparcial. Consulte o site oficial do Estado do Rio Grande do Sul, o SOS Rio Grande do Sul. As informações nesse sítio eletrônico são fidedignas, eles orientam nas minúcias o que pode e o que não pode ser doado, como proceder às doações, quais os cuidados que deverão se observar. Eles atualizam sempre, inclusive para combater a desinformação que tem ocorrido aí por parte dos diversos influencers. E a comunicação Tem... social? Oi? A comunicação, os A jornais e a comunicação, sim, televisão, exato. A comunicação oficial é, do Estado é o melhor caminho hoje para que você tenha informações fidedignas. Mas o fato é que nos grupos de WhatsApp, nas neocavernas de Platão, o que vemos são os tios, as tiazonas do Zap compartilhando notícias falsas. Daqui temos, inclusive, colaborado, João, tanto pelo escritório quanto como professor, que você bem sabe, minha esposa é gaúcha, e temos envidado esforços para combater essas desinformações e, de outro lado, colaborar para, da melhor maneira possível, fazer chegar ajuda no estado do Rio Grande do Sul. bem, quando uma tragédia é aproveitada para veicular desinformação e fake news que não beneficiam as vítimas, creio que está tudo dito, não há limites à necessidade que as pessoas têm de alguma forma aparecer nas tragédias e dizer que estão presentes, o que é tristíssimo, para aproveitar uma tragédia para ganhar seguidores
e pessoas que curtem as páginas. Realmente, eu diria que é um mais baixo que estamos a descer e estamos a descer muito rapidamente porque não há limites ao que se diz e ao que se faz para ter valorização nas redes sociais. Isso Exato. é perigosíssimo para a sociedade, porque de facto a empatia entre as pessoas está a desaparecer de uma forma muito João, rápida e preocupante. se me permita, lembrei de um outro exemplo que foi assustador. A sobrinha da Camille entrou em contato e deu conta da gente da seguinte notícia, que as pessoas que estavam ilhadas, né, ligavam pedindo o resgate, os barcos iam até essas pessoas e quando os barcos chegavam com ajuda para, entre aspas, resgatar, eram assaltados. Isso um exemplo. Então, aí para você ver a questão da falta de empatia e o uso da tragédia para obtenção de benefício espúrio. É desoladora a situação. É, É desoladora. é degradante, é muito degradante. E passando então agora para Portugal, já vimos como a tragédia humana, infelizmente, dá aso e permite surgir o pior da humanidade. Se há pessoas que genuinamente querem ajudar e que estão de coração na causa, há outros que aproveitam para ganhar popularidade ou então para ter benefícios económicos do que vai surgindo, fazendo o que tu disseste, roubando e aproveitando para tirar benefício económico da tragédia, o que é muito, muito triste e de facto demonstra o estado em que algumas pessoas se encontram e a desumanidade que existe perante este tipo de situações de alguns grupos. Eu quero crer que não é a maioria, mas que alguns grupos acabam por prejudicar todo o esforço daqueles que realmente querem ajudar. Aqui em Portugal, eu diria que o caso, se eu posso dizer, o caso Castelo Branco, o processo Castelo Branco, tem vindo a determinar as manchetes da rádio, dos jornais, da televisão, das redes sociais, porque de facto é uma pessoa controversa em Portugal, que de facto suscita ódios e paixões, até talvez se calhar mais ódios, porque tem uma figura que não é simpática, é uma pessoa que de facto tem uma comunicação que por vezes é até arrogante e que neste momento está envolvido numa situação de violência doméstica. Ele é casado com uma senhora de 95 anos e que alegadamente terá sido agredida por ele e está hospitalizada desde o dia 20 de abril. Como sucede nestas alturas, ele é uma pessoa muito conhecida, tem uma personalidade muito própria e acaba por estar muito presente em tudo o que é comunicação social, a ser entrevistado em muitos programas, aparece muito nas redes, tem uma página, tem páginas das redes sociais muito, muito, muito participadas e ativas e acaba por ser uma pessoa que, quando é confrontada com uma situação de violência doméstica, imediatamente os meios falam sobre a situação. É inevitável. E tem sido marcada a semana em Portugal por notícias sobre, vamos chamar por comodidade, o processo Castelo Branco. E é um processo que, de facto, começa por uma denúncia pública do hospital, que, ao observar a senhora Betty Grafstein, que é a mulher do José Castelo Branco, começa por verificar a existência de lesões e tudo mais, e terá, segundo dizem, feito um relatório, terá falado com a senhora e ela terá acusado o marido de agredir e de ser o responsável pelas lesões que ela apresentou. E a partir daqui foi uma série de situações que se desenrolaram, mas eu acho que o que tem de ser salientado aqui é que, de facto, este processo, desde que se conheceram as denúncias do hospital, um hospital privado, até à parte da inquirição do arguido, interrogatório do arguido, foi muito rápido. E, de facto, aqui nós verificamos que houve
uma influência clara dos mídia e da mediatização que o processo teve. Se não tivesse essa mediatização, tenho a certeza absoluta, porque há situações bem mais graves que não têm esta atenção. Repara, o José Castelo Branco foi detido quando se dirigia para uma entrevista de televisão na TVI. Ele é detido a caminho para interrogatório. Interrogatório que não se pode realizar num primeiro dia porque há greve dos funcionários judiciais, que se mantém, e que é realizado estando ele detido. Quando o que é normal, e em situações de violência doméstica até mais graves, é uma notificação para se apresentar. Isto foi claramente determinado pela mediatização da situação. Ele ficou detido, ele ficou numa prisão, no estabelecimento da GNR, e isso foi algo que não é típico na justiça portuguesa, que se calhar deveria acontecer mais vezes, obviamente, mas que, para quem anda nos tribunais, sabe que, infelizmente, nem todas as situações de violência doméstica têm este tipo de atenção. E isso é algo que eu creio que deveria ser objeto de uma reflexão. Eu fico satisfeito por ver que a violência doméstica é tratada desta forma e é mediatizada, o que fará sempre com que se previnam outras situações e espero que cause receio nos agressores de se verem envolvidos numa situação deste tipo. Agora, é preciso ter atenção, é preciso verificar o que é que acontece nas situações de violência doméstica que estão a ser investigadas, porque, de facto, todas as situações têm que ter uma atenção muito especial e não só aquelas situações que são objeto de mediatização. Todos nós sabemos que uma coisa é um processo que tem mediatização de um processo que não tem mediatização. É diferente, todos somos afetados por essa mediatização, juízes, magistrados do Ministério Público, judiciais, etc, etc, etc. Todos são, eu diria, e aqui utilizo a expressão com aspas e muitas aspas, infectados pela mediatização. Agora, nós temos que ter atenção, porque há situações muito graves que também precisam de atenção e que temos que ver como é que lhes vamos dar esta atenção que foi dada neste caso, que se calhar, se fosse uma pessoa comum, o se calhar é com um grau de probabilidade muito elevada, quase a roçar os 100%, não teria uma detenção, não teria um interrogatório tão rápido e, acima de tudo, não haveria aplicação de medidas de coação tão rápidas. Até porque estas medidas de coação, de facto, devem ser rápidas, mas devem ser rápidas para toda a gente e não só para os casos que são mediatizados. E isso, para mim, é algo que temos que ter todos a consciência que deveria ser para todos e não só para a mediatização. E isto significa que, de facto, na prática, nós temos uma justiça que tem uma atuação em casos mediáticos e tem outra atuação nos casos do cidadão comum. Temos uma justiça a duas velocidades e isso, para mim, não é aceitável e temos todos que trabalhar dentro do sistema judicial para que deixe de haver esta justiça de ricos e de pobres, ou de mediáticos e de não mediáticos. Isto é a conclusão que eu acho que tem que se tirar agora e que tem que se ver como é que vamos acabar com esta distinção entre pobres, entre aspas, e os ricos, ou os mediáticos e os não mediáticos. E João, creio que, infelizmente, deverá diga-me ser uma algo que também coisa. se passa no Brasil, não é? Sim, o mesmo ocorre no Brasil. Aliás, nós temos um caso recente aqui de um jovem com seus 22 anos de idade que, tendo saído com a namorada, com os amigos, tendo bebido, ingerido bebida alcoólica, saiu dirigindo a sua Porsche e abalroou a traseira de um veículo simples, nem me recordo qual foi, mas a mais de 150 quilômetros por hora, levando a óbito o motorista desse outro veículo. E isso também foi um caso que, se não fosse, e daí, enfim, se não fosse a mídia dar tanta atenção, esse caso ficaria no limbo e talvez o menino não o menino que acabou causando o acidente não estivesse preso como hoje está. E aí Claro. justifico, né? Ocorreram factoides, situações
né, que estão sob investigação, que foi, depois de um acidente desse que eu acabei de descrever, esse jovem foi liberado pela polícia, o que seria praticamente impossível em outra situação. Talvez pelo Claro. poder econômico dele, não sei, está sob investigação nessa situação. E, de outro lado, a Justiça Paulista negou por 3 vezes a prisão preventiva desse jovem, até que, num dado momento, por conta aí de situações que poderiam alterar o curso do processo, ou da própria investigação, o jovem acabou por ser preso e, liminarmente, a justiça decidiu também o pagamento de uma pensão para a família da vítima. Enfim, essa é para ilustrar. João, num cenário ideal, dentro do caso aí do José Castelo Branco, que você trouxe, e da Betty Grafstein, Grafstein, sim. Grafstein, isso, eu pensando num cenário ideal, e ao longo desses 2 anos, por diversas vezes nós tratamos dessa questão da influência da mídia, da imprensa, sobre processos judiciais. E como advogados que somos, a gente sabe o quão nefasto isso pode ser. Por quê? Se de um lado expõe as chagas dos problemas existentes, de outro, pode influenciar um julgamento. E, Claro. ao mesmo tempo, cria um abismo, como você falou agora há pouquinho, um abismo entre uma justiça para uns que não tem exposição midiática e uma justiça para outros, né, que possuem intensa exposição midiática. Para uns anda mais rápido o processo, para outros menos rápido. Então, reitero, no plano ideal, como um jurista que medidas seriam possíveis tomarmos, isso apenas no campo da elucubração, para que nós conseguíssemos sanar essa dicotomia existente? Eu creio que um dos principais problemas para a falta de resposta rápida tem a ver com a falta de recursos humanos, por exemplo. Um dos motivos que leva à greve dos funcionários judiciais que atualmente ocorre em Portugal, atualmente, eu diria que o atualmente já tem muito tempo, já é desde o princípio do ano, e se não me engano, eu acho que já desde o ano passado que nós estamos com uma greve de funcionários judiciais, desde o início de 2023, portanto, estamos a falar praticamente de 17 meses, desde que começou a greve. Um dos motivos é precisamente a falta de funcionários judiciais nos quadros dos tribunais, que estão muito, muito desfalcados. E é claro que sem pessoas nós não conseguimos avançar. E depois é necessário verificar o que é que funcionou bem nestes casos e tem que funcionar em todos. Não pode haver uma justiça em duas velocidades. E eu acho que a justiça a duas velocidades que nós temos neste momento é a maior negação de justiça para os não mediáticos e até para os mediáticos, que acabam por ter um tratamento, às vezes, até mais duro por serem figuras públicas. E Sim, isso também não é bom, porque isto no fundo, uma faca de dois gumes, porque, por um lado, podem ser beneficiados por ter uma justiça mais rápida, mas também são prejudicados porque têm de servir exemplo para a população. E isso não me parece justo para ninguém. E quando temos pessoas a dizer e a sofrer situações muito difíceis em matéria de violência doméstica, que chega inclusivamente, o sistema falha tanto, como já aconteceu muitas vezes, infelizmente, que não consegue impedir um homicídio numa situação já sinalizada. Portanto, se numa situação sinalizada, muitas das vezes o sistema não é suficientemente rápido e eficaz para impedir um homicídio, vês a diferença com o que se passou aqui. É pois. completamente diferente. E este tipo de situações e este tipo de diferença de tratamento leva a algumas situações que as pessoas vão para a justiça privada e vão elas próprias fazer justiça pelas suas próprias mãos, porque a justiça e o sistema não conseguem responder de forma eficaz e a tempo, que é o que mais se quer. Portanto, eu diria que é preciso não só
olhar para o sistema, mas há uma situação que é óbvia, que é a falta de funcionários judiciais, por exemplo, conduz a que os tribunais reajam de forma mais lenta muitas das vezes. Por isso é fundamental que os quadros sejam preenchidos e que se dê mais meios também para o Ministério Público investigar e agir mais rapidamente, assim como os órgãos de polícia criminal têm que ter os meios adequados para reagir às situações sempre e de forma rápida e adequada. Pois. Penso mesmo do lado brasileiro, João. Ipsis literis, exatamente o que falaste. Tá? Nós temos uma situação atípica em pleno século XXI e fruto da incompetência e da incapacidade de Sim. lidarmos com a excessiva exposição que as redes sociais, que as tecnologias permitiram ao ser humano. Sim. E o descompasso dessa situação, desse cenário, com a atuação da justiça, faz com que o abismo, essa dicotomia apenas aumente. Nós precisamos nos esforçar mais enquanto juristas, enquanto advogados e colaborar com todos os outros profissionais do direito para refletir um pouco mais sobre este assunto, de modo a evitar o aumento das diferenças. Concordo, sim. E Claro, creio que claro que sim. por hoje é isso, né, João? Creio que sim. Chegámos ao fim de mais um episódio dos Diálogos e voltamos na próxima semana, obviamente. Uma boa semana para todos. Espero que tenhamos contribuído para reflexões que acho que todos temos que fazer a nível social. Um grande abraço a todos e estes foram os diálogos luso-atlânticos com João Massano e Rui Badaró. Até o próximo programa.